Porque você já teve essa experiência negativa, saiu, depois volta. Eu queria que a gente entrasse agora numa linha de caminhada, porque o que te fez chegar até aqui? O que você vê desde a sua base? O que te trouxe até aqui que você pode dividir isso com a gente? Bom, para começar, eu acho que eu tive uma felicidade. Meu pai é artista plástico e por muitos anos teve uma agência de publicidade em casa, né? Então a gente tinha a casa e tinha um escritório do lado, ele tinha uma equipe lá com 5, 6, 7 pessoas. E ele fazia muitas feiras no Anhembi. E na época não tinha essa coisa de não poder entrar criança e tal, então ele ia de noite lá e me levava junto. E eu ficava encarregado de buscar café, essas coisas para todo mundo, né? E ajudar. E já fui picado ali pela questão da montagem de estandes, visual, iluminação, letra caixa, tudo a gente observava e foi, né? Caramba! Então ali já Quantos anos você tinha, mais ou menos? Sei lá, 10 anos, 11 anos, não sei. Na cidade, Nossa. Na época não tinha nada no Anhembi. Podia entrar lá e estava lá dentro, né? Não tinha essa coisa de equipamento de proteção e não tinha nada dessas, né? E andava lá e cada um cuidava do seu. Meu Deus do céu. E a outra foi que, na época ainda fotolito e as gráficas também. Meu pai, quando eu ia ver algum trabalho, me levava. Então, esse ambiente de trabalho com fotolito, com V-Arts, Pestap, essas coisas, estavam o cheiro da cola de benzina, aquelas coisas. Cara, né? e você sabe que você lembrou? DNA, cara. A minha mãe falou outro dia pra mim agora, Ralph leva a Isadora pro trabalho. E eu lembro agora que minha mãe, como cabeleireira, acho que você vai lembrar disso que a gente falou lá nas nossas gravações, né? Eu pegava a bacia para ela fazer o pé das pessoas, né? A gente fala cabeleireira, né? Manicure, pedicure. Então eu pegava a bacia, colocava água ali, passava. As mulheres achavam barato eu pegar um creme e botar no pé da mulher. Eu achava engraçado, mas eram uns pezinhos, né? Você imagina, né? E eu com aquela bacia, e a minha mãe aqui na cliente, trabalhando e tal. E, cara, é muito forte para mim essa memória de eu ver a minha mãe trabalhando e também quando meu pai era segurança, vigia, eu ia dormir com ele na biblioteca, que ele era vigilante noturno. E um dos empregos que ele tinha era esse. Então o legal de trabalhar com meu pai é que eu ia para dormir na biblioteca, a gente comprava sorvete, ele fazia alguma comidinha, a gente dividia e passava lá. Isso é uma memória muito forte para mim. E eu tô vendo que para você também, né? Sim. Mas ali me direcionou assim, né? E todas essas visitas, de alguma forma, nunca deixaram dúvida para mim de qual caminho que eu vou seguir. Eu sabia que ia trabalhar com comunicação. Então, essa coisa de achar orientação profissional, essas coisas, nunca tive problema com isso. Eu sabia desde o começo, não sabia exatamente o que, mas ia ser comunicação. Legal. Né? E aí, o que acontece? Eu percebo que a grande dificuldade, e é isso que acho que é legal dividir com as pessoas, a tua bagagem da Alemanha, você percebe que lá, o cara que começa a empreender ou trabalhar, ele é muito mais favorável a reinvestir no próprio negócio? Isso está na cultura dos caras? Porque isso é uma pergunta difícil, porque isso é independente do país, isso é da pessoa, né? Mais da pessoa. Mas eu digo pela questão cultural. Parece que a gente aqui no Brasil, é pecado você, quando monta um negócio ou monta uma empresa, que você fala assim, cara, o cara já quer ganhar grana para fazer a festa de aniversário de casa, o churrascão, mas ele não compra o Mac para trabalhar melhor. Eu tive. Bom, teve essa questão do que eu reinvestia, porque eu sentia que trabalhar com PC, enfim, me desculpem quem usa PC, mas até hoje eu não consigo. Tá tudo bem. Eu não consigo usar o PC, tem que ser os Macs, né? Não sou fã da Apple, não sou acionista, não cola adesivo da maçã no meu carro, mas o equipamento deles é bom, o hardware deles é muito bom. Né? Verdade. Então a gente usa muito da Apple, então teve esse investimento na época, hoje é caro, na época era muito mais ainda, né? Era muito, muito caro, mas realmente o equipamento entregava performance. Né? E isso prova um negócio. É provável que quem vai assistir isso aqui também é o Claudemir Oliveira, que é o nosso parceiro do Seeds of Dreams Institute, lá de Orlando,
que depois, mais para frente, a gente fala sobre isso. Só que eu aprendi uma coisa em 2016 com o Claudemir. E a gente foi visitar uma das empresas lá em Orlando, a Nordstrom. E aí ele diz que um dos discursos deles, quando fizeram a visita para o grupo, é de que, qual era a pergunta? Como é que a gente faz para contratar bons profissionais? E aí eles responderam assim, aqui é muito simples. Aí chegou uma pessoa do RH e falou o seguinte, aqui, na verdade, nós contratamos bons filhos. Porque quem faz, na verdade, o trabalho para a gente são os pais. E eu estou falando isso porque você sabe que para cada um que está nesse estúdio aqui eu perguntei, entendeu? E aí todo mundo falou para mim que era bom filho. Então agora diz o Thiago que é para dar um tempo. Fala aí, Thiago. Então isso é uma coisa que a gente tem que trazer muito na nossa comunicação e sempre entender que o que nós temos que tocar é o coração das pessoas. É isso. Né? Então tem uma frase que é bem clichê também, mas eu vejo quantas marcas e quantos comunicadores, publicitários, quantas campanhas esquecem isso, que é sempre toque o coração antes de tocar o bolso. É uma lei muito antiga, né? É sempre tocar o coração, né? Então, por que numa concessionária você faz o test drive? Você sentou no carro, aquele cheiro de carro novo, deu uma volta, tudo não tem barulhinho, legal, tocou o coração. Como é que você vai pagar? Aí depois você vê. Não, tem uma definição de propósito, porque todo mundo faz a sua definição de propósito, né? E eu, quando eu faço as minhas palestras, eu tenho uma que é muito simples, que eu fiz, que eu acho que traz o que é o propósito. Um propósito estimula o bem. Ele exalta a ética, dignifica o respeito e valoriza a justiça, apoia o empreendedorismo, investe em desenvolvimento e celebra a sustentabilidade. Um propósito serve o ser humano e constrói integridade. É isso que um propósito faz. Quando você tem um propósito claro, desenhado... Como é que agora foi esse processo? E a gente falou de jornada e tal, mas e agora essa questão sobre a marca da RCOM? Como é que foi esse momento? Eu acho que vou ter que voltar um pouquinho mais no tempo ainda, Ralf, quando nós nos conhecemos, né? Eu já te contei esse momento quando nós atendíamos a Votorantim e éramos responsáveis pela organização e fazer a criação de todo o evento. E eles nos falaram, você vai ter que trabalhar com a RCOM, né? E eu falei, ai, agora ferrou. Agora vai vir uma daquelas agências de evento, eu tô lascado, né? E nós tivemos a nossa reunião e quando você saiu, eu comentei na época com a minha sócia, eu falei, cara, é diferente. É um pessoal que pensa de outro jeito, eu acho que vai dar liga, vai dar samba, né? E depois daquela reunião inicial, que foi realmente a gente estava se conhecendo, você entendendo o que é agência, você também tinha outras experiências com agências de criação, né? Então os dois estavam, acho que com o pé um pouco atrás, né? Mas ali eu acho que foi lançada a pedra fundamental para uma relação muito bacana de admiração, né? Admiração mútua pelo que cada um sabe fazer. E eu sempre foco um ponto que é integridade comercial, né? Eu acho que esse foi o primeiro ponto onde a gente se sentiu à vontade. A gente sabe que nesses eventos, enfim, é comissão aqui, comissão ali, né? Eu posso falar isso aqui abertamente, funciona desse jeito. E às vezes tem algumas coisas que a gente realmente dança numa música que a gente não quer dançar. Exato. Né? E eu percebi que você também não tinha esse ritmo, né? Então acho que ali começou a gente teve uma afinidade. E depois foi aquela convenção e outras que nós fizemos em conjunto, onde eu falei, cara, esse time é fantástico, né? O cuidado, né? A gente sempre, enfim, eu vou ficar chovendo aqui no molhado e ficar puxando, né? Quero só elogiando, mas funcionava, as coisas funcionavam. Então, as coisas, o cliente pedia uma coisa, ele recebia aquilo e mais, né? E a RCOM sempre trazendo mais. Então, não é um comercial aqui da RCOM, mas é o fato. E isso fez com que eu tivesse, desde sempre, uma atenção e um carinho muito especial pela RCOM. Por você, pelo time todo e pela marca RCOM. Realmente, a palavra propósito, ela tem que ser olhada com mais atenção.
Concordo com o que você falou mesmo. O propósito, o que nos move, o que mexe com a gente, é necessário até pedir ajuda, né? Sim. Eu sou totalmente favorável. Tem gente que condena a terapia, psicologia. Gente, isso é de uma falta de conhecimento absurdo. Eu acho que sim, a gente tem que tomar cuidado com alguns conselhos que não vêm com uma base que de fato ela vai te colocar melhor. Eu tenho um certo cuidado com isso, né? Mas o que eu penso é, cara, é importante a gente investigar e falar, cara, vou buscar melhoria nisso. Quando você tem o propósito, você deixa de ficar a esmo. Né? Isso. Né? Então, aquela imagem do galho numa lagoa e o vento sopra, vai para tudo que é lugar. É né? isso. Então, quando você tem um propósito, você tem um foco, você tem um farol, você tem um norte. Então, quando uma marca tem isso, e ela sabe para onde ela está indo, todas as ações que ela vai fazer, ou a proposta que ela recebe, ou de orçamento, ou de fusão, ou de aquisição, ou qualquer coisa, isso aqui conversa com o nosso propósito. Está dentro do nosso propósito. Se tiver dentro, beleza, avalia. Se não tiver, nem conversa, por mais tentadora que seja a opção. Qual que é a ideia? O que você diria para esse cara? Você consegue dizer alguma coisa nesse sentido? Quando eu li essa pergunta, fiquei pensando nisso, né? Mas eu não pensei no Reinhardt de 12 anos, que eu acho que 12 anos eu não tinha nem capacidade para entender qualquer coisa nesse sentido, né? Mas talvez para um Reinhardt de 30 anos, eu acho que eu comentaria hoje, foque muito tempo, assim, pegue uma semana, um mês, se for o caso, e se concentre em definir e ter clareza quanto ao seu propósito pessoal. Né? Então, acho que isso é uma coisa, sempre com esse cuidado, que hoje propósito virou um termo muito, enfim, carne de vaca, né? Então tem que pensar um pouco a respeito. Então não fazer isso com rapidez ou achando que é isso. Não, pensa um pouco, né? Sim. E eu tive esse propósito de alguma maneira sempre muito claro para mim, mas me desviei dele.